Senhoras e senhores, boa tarde. Daremos início ao 5º dia do seminário MP 5.0, Cidadania e Protagonismo da Mulher em Tempos de Pandemia. Devido à pandemia do coronavírus e às medidas impostas pela Organização Mundial da Saúde, OMS, este evento vem sendo realizado à distância. Os integrantes da mesa virtual de conferência, conferencistas e debatedores acompanharão utilizando-se de meio eletrônico, plataforma Teams. E os demais participantes assistirão através do link deutsche.com.br/CEAF-MPAM. O Ministério Público do Estado do Amazonas, por intermédio do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional CEAF, com o apoio do Ministério Público do Estado de São Paulo e do Conselho Nacional do Ministério Público, promovem o seminário MP 5.0, Cidadania e Protagonismo da Mulher em Tempos de Pandemia. O seminário tem por objetivo apresentar as atuações do Ministério Público do Estado do Amazonas e os problemas enfrentados no cotidiano da mulher, no esforço por equidade no ambiente de trabalho e condições de vida digna em tempos de pandemia de Covid-19, dando destaque às mulheres integrantes da carreira ministerial que atuam com protagonismo na linha de frente das ações de consolidação da cidadania, combate à violência, discriminação contra a mulher, garantia dos direitos da criança e do adolescente e da proteção à família. Compõem a mesa virtual de conferência o excelentíssimo senhor promotor de justiça, Dr. Alessandro Sanmartin de Gouveia, chefe do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Estado do Amazonas. A excelentíssima senhora procuradora de justiça, doutora Fernanda Marinella, advogada e conselheira do Conselho Nacional do Ministério Público. A excelentíssima senhora promotora de justiça do Estado de São Paulo, doutora Maria Gabriela Mansur. A excelentíssima senhora promotora de justiça, doutora Clei Barbosa Martins. A excelentíssima senhora promotora de justiça, doutora Cristiane Douzane Araújo. Neste momento, anunciamos a excelentíssima senhora promotora de justiça, doutora Clei Barbosa Martins, para presidir os trabalhos da mesa de conferência e apresentar, nesta tarde, a primeira conferencista do dia. Clei, teu microfone. Boa tarde. Agradeço a presença de todas e todos. Cumprimento o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Alberto Nascimento. Cumprimento o chefe do CEAF, Dr. Alessandro Sanmartin. É uma honra participar desse espaço de reflexão e debate sobre os problemas enfrentados pelas mulheres nesse período de pandemia que nós estamos passando. Dizer que hoje nós teremos como palestrante a doutora Gabriela Mansur, uma colega do Ministério Público de São Paulo, que é ícone, referência nacional no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher e em todas as lutas e bandeiras que pedem realmente a força feminina. Eu sou suspeita para falar porque sou fã incondicional da doutora Gabriela, Gabi, como é carinhosamente conhecida por todos, e dizer que ela, como vocês verão, é uma mulher dinâmica, forte, agregadora, e por trás de toda essa fortaleza existe uma pessoa muito sensível, muito solidária e que levanta outras mulheres. A doutora Gabriela, seja bem-vinda ao Ministério Público do Estado do Amazonas, é sempre muito bom ter você aqui com a gente, porque as mais experientes como eu vão reafirmar o nosso espaço de luta, de bandeira, e as mais novas, as que estão entrando agora, e o público em geral, que talvez não tenha acompanhado o teu trabalho nos últimos tempos, vão se inspirar
no que você vai nos falar agora, em toda a perspectiva de bandeira e luta, para que a gente alcance realmente um espaço que nós devemos ter, tanto institucionalmente quanto a mulher na sociedade. A doutora Gabriela Mansur é formada em Direito pela PUC São Paulo, ingressou em segundo lugar no Ministério Público de São Paulo, onde exerce as suas funções como promotora de justiça desde 2003. Atualmente, faz parte do Grupo de Atuação Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica do Ministério Público de São Paulo, é diretora da Mulher da Associação Paulista do Ministério Público, é membro da Comissão Nacional dos Promotores de Justiça que atuam no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher do Grupo Nacional de Direitos Humanos. Membro auxiliar da Ouvidoria das Mulheres no CNMP, coordenadora geral da Comissão de Mulheres da CONAMP, idealizadora de vários projetos e políticas de empoderamento feminino, igualdade, equidade, acesso à justiça e prevenção à violência doméstica, criadora do site e Instagram Justiça de Saia e do projeto Justiceiras, que depois, obviamente, serão disponibilizados para consulta para quem interessar conhecer melhor o trabalho da doutora Gabriela. Eu abro um parêntese aqui para dizer que durante o período mais difícil da pandemia aqui no Amazonas, em que houve falta de oxigênio, a doutora Gabriela me ligou, se solidarizando e se colocando à disposição do nosso Ministério Público, caso fosse necessário, inclusive, a presença física dela aqui, para nos ajudar. Então, eu não poderia deixar de compartilhar, porque poucas pessoas fizeram isso, Gabi, de verdade. E você foi muito sensível, muito embora São Paulo estivesse numa outra situação muito mais confortável, e em ligar e prestar solidariedade, eu não poderia deixar de fazer essa menção. Então, a partir de agora, por favor, Gabi, fale, brilhe e muito sucesso. Obrigada. Boa tarde a todas as pessoas presentes, ainda que virtualmente. É um prazer e uma honra para mim estar aqui com vocês, receber esse convite. Eu já estive presente uma vez para uma palestra num congresso que nós tivemos do Ministério Público, também a convite da doutora Clay, carinhosamente também chamada como doutora Clay. Para mim foi um enorme prazer. Sinto uma energia muito boa, sinto um acolhimento que é próprio do povo de vocês. Recebam todos e todas meus cumprimentos na pessoa do Procurador-Geral, Dr. Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior. Muito obrigada pelo convite, todo o meu respeito e consideração. Dr. Alessandro Samartim de Gouveia, coordenador do CAF, doutora Fernanda Marinella, advogada e conselheira do Conselho Nacional do Ministério Público, doutora Cristiane Douzani, promotora de justiça, e doutora Cleide Martins, promotora de justiça, querida amiga, que simboliza também a luta pelo fim da violência contra a mulher e pela equidade de gênero. Recebam todos e todas meus cumprimentos. Eu fiquei pensando como abordar esse tema, direito, gênero e mulheres, dentro da instituição do Ministério Público. E para abordar esse tema, eu gostaria muito, eu sei que vocês já devem ter falado sobre isso durante os eventos que vocês tiveram, mas eu queria muito falar um pouco sobre o contexto da violência contra a mulher no Brasil. Eu não costumo usar slides, mas eu entendi pertinente para que nós possamos, de fato, enxergar como está, o que estamos fazendo, o que ainda podemos fazer, como avançar, e abordar um pouco da questão da representatividade feminina e da violência institucional de gênero, que é um tema que nós temos que abordar, que nós temos que enfrentar, ainda que nós encontremos alguma resistência no meio do caminho. Se a mulher tem acesso ao sistema de justiça, se a mulher tem acesso aos equipamentos de combate à violência contra a mulher, de acolhimento dessas mulheres, ela precisa, desde então, exercer os seus direitos e tê-los assegurados por essas instituições. E não pode sofrer uma nova violência pela condição do sexo feminino. E isso, infelizmente, nós vimos, ficou um pouco escancarado com a pandemia, em que várias situações foram divulgadas nas redes sociais. Mas a violência institucional de gênero, ainda que seja uma abordagem nova, não é um tema novo. É algo que já ocorria, muitas vezes camuflado, muitas vezes silencioso, muitas vezes
não percebido, mas que impede muitas de nós mulheres de exercermos a plenitude dos nossos direitos. E vocês, por favor, quando eu estiver estourando o tempo, porque eu sou uma entusiasta do tema, vocês me avisem para que eu não prejudique o bom andamento dos trabalhos. Vou compartilhar na tela. Vamos lá. Clay, enquanto abre, só queria te dizer o seguinte, eu entendo que em muitas situações nós temos que estar presentes, fisicamente, demonstrando a nossa solidariedade. Eu sempre digo que sou promotora de justiça por uma escolha, e ser promotora de justiça me fez enxergar fora do gabinete, me fez ter contato com o povo, com a população, porque nós somos instrumentos de transformação social. E quando eu vejo tragédias, quando eu vejo mortes violentas de mulheres, se eu pudesse, eu pegaria o avião e ia ficar ao lado das vítimas, da família das vítimas, ao lado das pessoas que necessitam, o poder público do lado da população. Por isso que eu sempre me coloco à disposição, me solidarizo, porque é muito triste nós não termos uma mão amiga, uma mão acolhedora em momentos de tragédias, em momentos de crimes graves, principalmente, no meu caso, de crimes contra as mulheres, que é a minha missão, que é o meu objetivo, que é diminuir a violência contra a mulher no Brasil. Então, não me agradeça, não fiz mais nada do que a minha obrigação, inclusive por ter uma grande amiga que sempre me apoia, que sempre me inspira e me incentiva a ir em frente. Eu não poderia deixar de prestar essa solidariedade a você. Qual que é o panorama atual da violência contra a mulher no Brasil? E eu sempre gosto de frisar, ainda que números não sensibilizem, eles devem ser mostrados, porque a partir de números nós podemos entender onde está o problema e como podemos enfrentar. Temos que medir esse problema para enxergar uma solução. A cada 15 segundos, uma mulher sofre algum tipo de violência no Brasil. Violência física, psicológica, moral, sexual, patrimonial, institucional de gênero, violência simbólica, violência virtual, violência política. Alguma de nós, a cada 15 segundos, sofre algum tipo de violência. A cada 3 mulheres, uma de nós é ou será vítima desse tipo de violência porque nascemos ou nos tornamos mulheres. A cada 1h30, infelizmente, uma mulher é morta no Brasil pela condição do gênero feminino, porque nasceu ou se tornou mulher e, de alguma forma, rompeu os padrões a ela estabelecidos e pagou com a própria vida. Nós somos o 5º país do mundo com maior índice de violência contra a mulher. Nós só estamos atrás do Brasil, de países como El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia. E depois vem o Brasil, com o 5º maior índice de violência contra a mulher. Por que nós sofremos tanta violência? O que faz o Brasil estar nesse altíssimo índice? Primeiro, porque a violência contra a mulher, o combate à violência contra a mulher não é prioridade, nem desse governo e nem de outros. Sempre vão tendo políticas públicas, melhorias, às vezes alguns retrocessos, às vezes não se enxerga qual é o objetivo daquela política pública e, portanto, não a implementa. Nós temos, sim, uma falta de comprometimento, mas nós também temos enraizado uma cultura machista, que muitas vezes menospreza a mulher, e há uma banalização da violência contra a mulher, uma naturalização dessa violência, que vai passando de geração para geração. É como se é briga de marido e mulher, é um conflito familiar, é besteira, é mimimi. Não ligue, isso acontece, você tem que manter o seu casamento, você não pode denunciar, nas igrejas não pode falar sobre isso. Há uma certa naturalização dessa violência como se fosse algo comum. E há também um julgamento social contra a mulher que sofre violência, como se ela tivesse dado causa
para essa situação, como ela fosse culpada por apanhar, por ser abusada sexualmente, por ser xingada, por ser desqualificada, por ser humilhada, ou por ter o seu patrimônio violado. Muitas vezes, essa mulher nem se enxerga como vítima de violência, de tão naturalizada que é essa situação. E ela vai permitindo, aos poucos, uma perfeita e total invasão na sua autoestima, na sua autodeterminação e nos seus direitos, sem que ela possa reagir. Eu gosto sempre de mostrar essa foto, porque a gente julga a mulher sofre violência, dizendo que ela gosta de apanhar, ou ela é sem vergonha, ou ela deu causa, ela estava de saia justa, ou ela estava bêbada, ou ela casou por interesse, por isso ela teve violado o patrimônio dela. E essa mulher, nós não enxergamos qual é, a gente não senta na cadeira dela para saber qual é a real situação dela. Muitas vezes há muito medo na denúncia, medo de não dar em nada, medo de ser julgada, medo do agressor ficar cada vez mais violento com uma denúncia, e ela acaba ou ficando em silêncio, ou permitindo que aquela violência se perpetue num espaço de tempo, fazendo com que ela seja a próxima vítima de um feminicídio. E ela fica num verdadeiro ciclo da violência, sem perceber, sem apoio, com medo, muitas vezes depende economicamente do seu agressor. Há uma codependência nesses casos, emocional, psicológica, em que a mulher parece que não consegue viver sem aquele homem, ainda que ela seja humilhada, que ela seja agredida, porque ela desenvolveu uma baixa autoestima, muitas vezes porque também foi filha da violência, porque também naturalizou a violência por ter convivido em situações de violência doméstica na sua infância, e cria uma personalidade que não consegue diferenciar o que é violência e o que é amor, e o que é cuidado. Muitas vezes se camufla o cuidado com a posse, se camufla o amor com ciúmes, com controle, fazendo com que aquela mulher se ache protegida, cuidada, amada, quando ela está sendo abusada, moralmente, fisicamente, psicologicamente. E ela acaba perdoando aquele homem, ela acaba aceitando as desculpas, e ela acaba entrando numa lua de mel. E esses relacionamentos abusivos, é muito importante que seja falado, eu não sou psicóloga, mas pela experiência que eu tenho como mulher, como mãe de mulher e como promotora de justiça, aí há 18 anos à frente de temas de violência contra a mulher. É difícil nós percebermos, porque há uma alteração muito rápida de comportamento do agressor, que é abusivo, que é violento. Ele é muito romântico, ele é muito amável, ele é muito carinhoso, ele é muito cuidadoso, e de repente ele vem com uma agressão moral, psicológica, um xingamento, uma desqualificação. Você é um lixo, você não presta para nada. Ninguém vai gostar de você, você nunca mais vai conseguir se relacionar com ninguém. Sou o único homem que te aguenta. E isso faz com que a mulher fique em dúvida, porque logo em seguida ele vem: você é meu amor, a culpa é sua, você não consegue me entender, você fica muito nervosa, você está com algum problema, vai passar, tentando justificar, colocando a culpa nela, e ela acaba se sentindo culpada, entendendo que ela errou e perdoa aquela situação. E isso cada vez vai se intensificando mais. Não que eu não ache, e eu vou mostrar para vocês que eu sou, inclusive, uma das pioneiras em desenvolver um projeto que vai ao encontro do que eu vou dizer aqui, não que eu não ache que as pessoas não mudam. Aliás, eu acredito muito na transformação, tanto é que eu estou aqui falando, até porque, para mim, o maior problema da violência contra a mulher é a cultura. E para mudarmos uma cultura, nós precisamos falar sobre isso, nós precisamos conscientizar, refletir, se arrepender de posturas tomadas e mudar o comportamento. Isso, nós só começamos isso com o debate, usando a nossa voz, que é a nossa maior força. E nesse contexto de ciclo de violência, nesse contexto de não perceber essa abusividade do homem, a mulher não consegue reagir. Eu acredito que ele pode mudar o comportamento, desde que ele tenha ajuda, desde que ele queira, desde que ele seja inserido em projetos próprios para isso. A mulher não vai conseguir mudar o homem. E eu sempre falo que nós não somos centros de reabilitação de homens abusivos ou agressores. Nós somos mulheres titulares de direitos. Queremos ser amadas, queremos amar, queremos ser livres
Isso não quer dizer ser sozinhas, mas queremos ser respeitadas. E o nosso maior direito, ontem me perguntaram isso, qual é o maior direito? Qual é a maior garantia da mulher? Qual é o nosso maior bem? Sem dúvida alguma, é a nossa liberdade. A liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, a liberdade ideológica, a liberdade intelectual, a liberdade de ir e vir, a liberdade de ser mãe ou não querer ser mãe, a liberdade da nossa orientação sexual e a nossa liberdade sexual também, a nossa liberdade de sermos o que quisermos ser e estarmos onde quiser estarmos. Esse é o grande bem, esse é o bem maior, só que a liberdade da mulher, ela incomoda. Nós estamos numa onda que já se consolidou de emancipação feminina. Uma onda, sem dúvidas, de emancipação feminina, onde as mulheres são mais livres, as mulheres estão mais fortalecidas e lutam pelos seus direitos e pelos direitos de outras mulheres. Há uma essência feminina que se uniu lutando pela coletividade feminina. Não estou lutando pela Cleide, pela Maria Gabriela, pela Domitila, pela Tainá. Eu estou lutando pela coletividade feminina. A partir do momento que nós enxergarmos essa coletividade, que é ver em toda mulher um talento, uma essência, uma diferença, ver em toda mulher um propósito, uma possibilidade de ajuda, e estendendo a mão para essas mulheres. Você não está ajudando A ou B. Porque quando você tem o caminho reverso, que tem aquele clichê que diz que mulher não vota em mulher, mulher compete com mulher, mulher prejudica a mulher, você fica com um certo freio de lutar pelos nossos direitos. Sabe, por que eu vou me esforçar tanto porque aquela lá fez isso para mim, ou aquela lá fez aquilo lá para outro, ou aquela falou aquilo? Não. A partir do momento que você luta pela coletividade feminina, com o objetivo de deixar um legado para as próximas gerações, ou honrar o legado que nos foi deixado, porque esse legado já existe, de mulheres que pagaram com a vida, com sangue, suor e trabalho, e escolhas pesadas na vida, para abrir portas para a minha geração, eu também estou honrando esse legado e deixando um novo legado para a geração da minha filha, por exemplo, que é importante, e nós vamos passando de geração para geração a conquista dos direitos femininos. Então, em que pese nós estejamos numa onda de emancipação feminina, e quando nós falamos em emancipação, quer dizer o seguinte, é daqui para frente, para trás não. Não haverá retrocesso. É como se nós colocássemos uma grande barreira, e esta está sendo a minha maior preocupação nos dias atuais. Não só mais conquistas, mas, em primeiro lugar, barrar qualquer tipo de retrocesso. E só nós vamos conseguir fazer isso nos unindo, criando essa barreira e essa coletividade feminina unida, lutando umas pelas outras. Mas voltando aqui à situação do ciclo de violência, essa mulher não percebe, perdoa, e esse comportamento, se ela não se fortalecer, e ele não buscar ajuda, ou ser inserido num projeto de ajuda, de ressocialização, de transformação, de rompimento dessa masculinidade tóxica que o faz muitas vezes agressor e violento, esse ciclo, ele vai continuar. Esse ciclo vai se intensificar e esse ciclo vai acabar num feminicídio. E não importa qual é a classe social, não importa se a mulher é branca, se a mulher é negra, se a mulher é religiosa, se é católica, ou se a mulher é espírita, se a mulher é evangélica, se ela é de esquerda, se ela é de direita, se ela é de centrão. Essa mulher pode ser vítima de um feminicídio. Todas nós estamos sujeitas. E um dos maiores fatores de risco da mulher em situação de violência, que eu percebo, é ela subestimar essa violência. Não que seja a culpa dela, mas são tantos fatores que influenciam uma decisão de buscar ajuda, de pedir uma medida protetiva, de não pedir a revogação das protetivas, de aceitar a inserção em projetos de políticas públicas que estão em vigor no Ministério Público, no Poder Judiciário, que estão implementadas, e nas redes de proteção a existentes. Ela não percebe, e não vai, e não vê, e ela não enxerga. Por quê? Porque não é um crime comum, não é um crime patrimonial. Esse homem não faz do crime o modo de vida dele, ele não é um criminoso contumaz, não é, muitas vezes, não é
um traficante, não é um ladrão, não é um latrocida. Muitas vezes, esse homem nem sabe que está cometendo crime, ou até sabe, mas acha que não vai acontecer nada, que ele tem o direito de fazer aquilo e que está tudo bem. E ele vai cometendo essa situação. E a mulher não entende que ele pode vir a matá-la, porque ele é o pai dos filhos dela, ou é o homem que ela escolheu para ser o marido, o companheiro dela, ou é um namorado por quem ela foi apaixonada, ou está com ele atualmente. Ela não enxerga esse risco, não toma as providências necessárias e pode ficar em extrema situação de risco. Então, eu sempre falo, não subestimem a violência contra a mulher. Todas nós estamos sujeitas. É triste, é sofrido, dói a alma da mulher, mas nós precisamos de apoio, nós precisamos de conscientização e nós precisamos de segurança para garantir qual é o direito que eu falei que é o mais importante, a nossa liberdade. Nós temos aqui também esse slide que eu gosto muito, que é para dizer que quando os lares são violentos, quando a mulher sofre violência e as crianças observam o comportamento tanto do agressor quanto da mulher, isso num lar, ou numa escola, ou numa empresa, essa violência vai passando de geração para geração. 67% dos homens que cometem violência contra a mulher foram criados em lares violentos, abusivos e que tratavam a mulher em situação de inferioridade. Eles estão reproduzindo um comportamento aprendido como se aquilo fosse o correto, como se aquilo fosse o natural, como se aquilo fosse direito deles, estabelecendo uma verdadeira relação de poder e submissão com as mulheres, como se nós fôssemos uma cidadã de segunda categoria. Do outro lado, nós temos meninas que acabam desenvolvendo, como eu já disse, uma personalidade que faz com que elas tenham uma baixa autoestima, como se a nota de corte delas num relacionamento fosse muito baixa, e elas passassem a aceitar comportamentos que elas entenderam também que era normal, porque elas foram criadas assim, porque elas viram assim, tem que ter comportada, não pode falar o que quer, não pode jogar futebol, não pode usar determinada roupa, você que vai limpar a casa, você que vai fazer tudo, enquanto ela fica servindo aos homens, enquanto ela fica em direitos iguais dentro de casa com os irmãos, e na escola é obrigada a ficar numa situação de inferioridade, sem usar sua voz, sem usar a sua força, que já nasceu com a mulher, que já nasceu com a mulher. Muitas vezes eu percebo que essas meninas, inclusive, são educadas para serem as melhores da classe. Elas têm que ser perfeitas, educadas, lindas, maravilhosas, com aquele padrão, sem poder romper. E elas crescem assim, e vão se relacionar assim. E isso faz com que elas não percebam os primeiros sinais de um relacionamento abusivo. Não percebem. O ciúme excessivo, o controle do celular, você é louca, ninguém gosta de você, sua família não serve, suas amigas não prestam. Vai isolando aquela mulher. Vai diminuindo todas as referências dela e conexões que ela tem. Você não precisa trabalhar, eu vou sustentar a família, nós vamos ter uma vida linda, maravilhosa. Você não precisa ir na academia. Para quê? Eu gosto de você assim. Você precisa cuidar da casa para mim, porque eu gosto de me sentir bem. Tudo isso vai fazendo com que essa mulher entenda que isso é normal. E ela acaba cada vez mais se isolando, se enfraquecendo, sem a sua autoestima e autodeterminação, e sem a sua liberdade. Muitas mulheres param de estudar e de trabalhar, mulheres com padrão de vida alto, ou classe média alta e até classe alta, param de trabalhar, param de estudar, para se dedicar unicamente à família, ao marido, à família, porque ele é um grande empresário, ou ele é um homem do poder público que viaja muito, ou porque ele é um grande empreendedor, ou porque ele é jogador de futebol, porque ele é um atleta, enfim. A prioridade é ele. E ela acaba abandonando tudo, ou porque ele quer que ela abandone, ele pediu para ele abandonar, e ela aceita, acaba abandonando tudo. Só que tem uma questão. Quando essa mulher, ainda que ela tenha um padrão de vida alto, sofre qualquer tipo de violência, ou está num relacionamento abusivo, mais psicologicamente, são esses casos,
o abuso psicológico, a tortura psicológica, ela não tem como reagir. Por quê? Porque ela depende economicamente desse agressor. Para comer, para comprar o pão nosso de cada dia? Nem sempre. Para manter o padrão de vida que ela se submeteu a duras penas. Então, eu acho que a mulher tem que ser livre. Se foi uma escolha dela, tudo bem, não uma imposição social. Mas mesmo sendo a escolha dela, e eu vou deixar aqui a minha posição, com tudo que eu já vi, eu sou contra a mulher abandonar o seu estudo, abandonar o seu trabalho para servir uma outra pessoa. Ela sempre tem que manter a independência dela e a satisfação pessoal, porque o trabalho para nós mulheres não é só, essa é a realidade, não é só fonte de renda. O trabalho para nós mulheres é uma satisfação pessoal, porque nós rompemos paradigmas e padrões para estarmos sentadas nesta cadeira ou nos bancos da faculdade, exercendo os nossos direitos, ou exercendo o nosso direito ao voto. É uma satisfação pessoal, porque nós sabemos quantos obstáculos nós enfrentamos para estarmos no lugar ou no mercado de trabalho. Então, não deixa de ser uma satisfação e uma conquista nossa que deve ser honrada. Portanto, qual que é a lição desse slide para mim? Dentro de casa, fazer a nossa lição de casa, homens e mulheres, mas nós sabemos que grande parte da educação dos filhos acaba ficando para as mulheres. Eu acho que tem que ter a participação, mas nós ainda não evoluímos nisso, acaba sendo, não é uma obrigação, mas acaba ficando muito mais a cargo das mulheres a educação dos filhos, pelo menos na maioria dos casos. E somos nós que temos que educar meninos e meninas iguais, incutindo nos meninos, desde cedo, o respeito aos direitos das mulheres. Eu tenho 2 filhos homens, eles sabem que não tem brincadeira. Eles sabem que eu não admito qualquer tipo de brincadeirinha, de piadinha, de desrespeito com qualquer mulher da nossa família, do relacionamento deles, que trabalham conosco, nenhuma. Nem brincadeiras de racismo, nem brincadeiras de homofobia, nem brincadeiras de misoginia. Todos os direitos devem ser respeitados e nós temos que passar isso para os nossos filhos desde cedo. A educação começa dentro de casa e é responsabilidade do pai e da mãe. Mas nós sabemos, como eu disse, que na prática acaba sobrando mais para nós. A educação, o que eu mais leio disso daí? Educação nas escolas. Nós precisamos falar de direitos das mulheres nas escolas, desde cedo. A palavra gênero confunde, as pessoas confundem gênero com ideologia de gênero. A palavra gênero é muito bem-vinda. A palavra de gênero, ela abarca todas as situações de violência contra a mulher. Mas se não quer usar a palavra gênero, usa a palavra direitos das mulheres, ou equidade, ou igualdade, para nem usar mulher, mas nós devemos falar sobre isso nas escolas, nas faculdades, nós devemos abordar o tema gênero, nas faculdades já podemos gênero, né? Já todo mundo maior de idade, podemos e devemos abordar direito de gênero, para que os operadores do direito sejam cada vez mais capacitados para atuar nesse tema, para terem uma gestão com perspectiva de gênero, se ocuparem cargos de direção nas instituições públicas, para, nos seus pareceres, na sua atuação, seja no Ministério Público, no Judiciário, na Advocacia, na Defensoria Pública, nas autoridades policiais, para que eles tenham uma visão, uma perspectiva de gênero. O que seria isso? Não julgar a vítima, não culpabilizar a mulher, não relativizar a violência contra a mulher e assumir o papel de protetor da sociedade, dos direitos humanos e, se estiver nessa situação, direitos humanos das mulheres. Esse é o verdadeiro papel de todos. Isso não quer dizer romper imparcialidade, isso quer dizer zelar pela nossa Constituição, porque os nossos direitos estão inseridos na Constituição Federal. O direito à dignidade da pessoa humana. E quando uma mulher sofre violência, é a maior afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana. Porque ninguém merece apanhar, ninguém merece ser humilhada, ninguém merece ser isolada, ninguém merece ser impedida do exercício dos seus direitos. Uma terceira e última, já falei da criação em casa, já falei da situação das escolas, e agora eu vou falar da situação, já falei da perspectiva de gênero, e agora eu vou falar rapidamente de algo que eu entendo muito, muito necessário, que é uma legislação rígida
uma legislação processual penal e penal rígida para os crimes de violência contra a mulher. Eu, ao contrário, e respeito o posicionamento em sentido contrário, de que nós já temos muitas leis, nós já temos uma legislação, não adianta ter lei, não adianta ser punitivista. Nesses casos, eu entendo que quanto mais nós tivermos de rigidez no tratamento dos crimes de violência contra a mulher, mais nós vamos prevenir novos fatos, novos crimes, e a perpetuação da violência. Porque cria-se uma intimidação aos homens. Por quê? Porque eles não fazem do modo de vida deles a prática de crime, não é um crime patrimonial, é um comportamento. E se esse comportamento, que é natural, que é cultural, ele é mais reprimido, existe um ônus para o descumprimento de regras que impedem o exercício desse comportamento, eles vão diminuir, eles não vão fazer. É como se nós, a questão do cinto de segurança, uma coisa mais atual. Vou falar de 3 exemplos. Fumar em ambientes públicos. Eu lembro quando eu era pequena, meu pai fumava, ele fumava no restaurante. Hoje em dia, ninguém acende um cigarro no restaurante. Por quê? Porque vai ser multado. Então, existiu aí uma necessidade de campanhas, de uma multa, de uma pena administrativa, e aí pode ser um descumprimento de alguma ordem, pode ser até crime, porque você está descumprindo, colocando a saúde das pessoas em risco. Uma outra situação, cinto de segurança. Eu, quando era pequena, entrava na frente do carro e não punha cinto de segurança. Hoje, nem na frente meus filhos vão. Nós tivemos que aprender esse comportamento. E se você descumprir, você tem um ônus, você tem uma reprimenda, então você não vai descumprir. Dirigir alcoolizado, embriagado. Eu, como promotora de justiça, acho que a Clei também pode confirmar depois, quantos e quantos BOs de embriaguez no volante eu recebia por dia quando atuava na vara do juizado especial de crimes de menor potencial ofensivo. Quantas cestas básicas nós já tínhamos que oferecer para esse tipo de crime? Hoje não. Hoje não é só um crime leve. Hoje é crime, perde a carteira, é preso em flagrante. Então, as pessoas não fazem mais isso. Há uma fiscalização. E um exemplo básico, clássico de agora, máscara. Nós temos que usar a máscara. Quem de nós ia sair todos os dias com uma máscara no rosto? E quando começou a pandemia, todo mundo questionava a necessidade ou não do uso de máscara. Embora se possa não concordar, todo mundo tem que usar a máscara agora, sob pena de multa, sob pena de sofrer uma reprimenda, até o cumprimento de um crime. Então, nós temos que sempre ter pelo menos a cultura brasileira, uma reprimenda, uma intimidação para o exercício de comportamentos que são enraizados, que são culturalmente aceitos pela sociedade, e neste caso a sociedade brasileira. Então, eu sou a favor de penas mais rígidas, de criminalização da violência psicológica. Nós tivemos um avanço essa semana, que foi a votação pela criação do crime de stalking. Eu pego vários casos de stalking, não tem uma legislação específica, é difícil você enquadrar, e quando é difícil você enquadrar, ou você toma uma canetada, o juiz não aceita a sua denúncia, ou lá na frente você não consegue comprovar e você tem uma absolvição de um caso que você sabe que é grave, porque o stalking, ele causa um prejuízo muito grande para essa mulher. Ela fica intimidada, ela perde a sua liberdade, ela se sente ameaçada, ela fica doente, ela fica presa dentro da sua própria vida e da sua própria casa, porque ela não sabe de onde vai sair a ameaça, muitas vezes nem quem é. E hoje, com redes sociais, isso está muito mais intenso, muito mais grave, porque a pessoa pega o celular, tem o stalkeador lá. A pessoa entra na rede social, o stalkeador está lá, de uma forma bem sutil, aí chega no trabalho, manda uma mensagem, acabei de saber que você chegou no trabalho, porque tem a localização, muitas vezes, automática. Então, tudo isso tem que ser visto. Eu sou a favor da criminalização da violência psicológica. Eu consigo denunciar por lesão à saúde, mas não é um crime específico. Há uma dificuldade na prova. Nós temos que comprovar que todos aqueles comportamentos de desqualificação, de xingamento, você não presta para nada, você é um lixo, você não pode trabalhar, você não pode estudar, você não vai comer, que não deixa marcas no corpo, mas deixa marcas na alma, é a dor da alma. Nós temos que ter uma legislação específica que não exija um laudo que comprove que esses comportamentos causaram na mulher uma lesão à sua saúde física, à sua saúde mental ou à sua saúde social. Para mim, não é um crime de dano, que você tem que comprovar o dano. A violência psicológica, no meu entendimento, é um crime de perigo.
O simples cometimento de atos como esse já presumem que causam nessa mulher uma lesão à sua saúde, pelo princípio de dignidade da pessoa humana. Nós não podemos admitir a humilhação porque nascemos ou porque nos tornamos mulheres. Vamos em frente. Esse daqui eu vou passar, porque acho que vocês já sabem que nós temos a terceira melhor lei do mundo. E por que eu gosto de colocar esse slide? Aí eu já abordo um tema que eu acho interessante falar. Esse slide eu coloco pelo seguinte: nós estamos num julgamento sobre uma tese que nunca deveria ter existido, mas que existiu e já foi fundamento de decisões de mortes violentas de mulheres. Pela condição do sexo feminino, de tentativas de mortes violentas de mulheres pela condição do sexo feminino, que é a legítima defesa da honra. Como se nós pudéssemos matar alguém para preservar a nossa honra. Que honra? Mulher, só o homem tem honra, a mulher não tem? Você pode cometer um crime para preservar a sua honra, cada um tem a sua honra. Não é outra pessoa que vai julgar a sua honra ou a sua moral, é você mesmo. Então, ficaria uma coisa muito ampla, muito aberta, você tentar justificar que retirou a vida de uma mulher de forma brutal e cruel, muitas vezes, que são crimes de ódio contra as mulheres, porque você estava salvando o seu nome, a sua dignidade, a sua honra. Legítima defesa da honra. Legítima defesa da vida, sim. Legítima defesa da vida, sim. Legítima defesa da honra, não. Então, nós estamos num julgamento em que nós tivemos decisões favoráveis à impossibilidade da alegação, da utilização da tese legítima defesa da honra nos crimes de feminicídio. Eu vou além. Eu entendo que não se pode alegar legítima defesa da honra em nenhum crime contra a mulher, porque eu vejo nas audiências que eu fazia diariamente, a tentativa da defesa de alegar que a mulher traiu, por isso que ele deu um soco na cara dela e quebrou o nariz, ou deu uma cabeçada, que a mulher o xingou, por isso que ele jogou fogo no corpo da mulher, que a mulher o humilhou, ou postou uma foto nas redes sociais que ele não gostou, e por isso ele pôde xingar e desqualificar e trancar uma mulher no quarto, ou postar fotos íntimas delas nas redes sociais. Eu não aceito. E esses crimes, eles devem ter uma pena mais alta, porque as penas muito baixas também não causam uma intimidação e não dão a resposta para a mulher que bate nas portas da justiça, rompe os obstáculos do medo, da vergonha, da culpa, da dependência econômica e psicológica, para pedir um apoio, para pedir uma proteção e para ter a seu favor uma decisão judicial, porque a dignidade dela foi violada. Então, eu gosto de colocar a questão da Maria da Penha, por quê? Porque como começou tudo isso? O julgamento dela, em que foi reconhecido um privilégio no crime contra ela. Ela obteve uma pena de apenas 3 anos em regime aberto. E ela saiu pela porta da frente do seu julgamento. Ela saiu, o agressor também. Ele saiu andando e ela saiu de cadeiras de rodas. Porque o ato de violência na tentativa de feminicídio a deixou tetraplégica. E ela lutou contra essa pena baixíssima durante 19 anos e 6 meses. E essa luta dela deve ser sempre lembrada, que foi a nossa lei, que é, para mim, a maior instrumento legislativo, melhor diploma legislativo que nós temos no mundo de combate à violência contra a mulher. Uma pena que nós não conseguimos implementar no Brasil na forma devida, e ainda temos um alto índice de violência contra a mulher. Eu já tô quase que estourando meu tempo, né? Aqui são alguns casos emblemáticos que eu coloquei para vocês, mas eu vou passar. E eu já vou passar só para a questão do feminicídio, também quero que vocês entendam que é um problema muito grave no Brasil, em todos os estados. Nós temos um inquérito a cada 3 horas, 8 inquéritos por dia, 234 inquéritos por mês e 2.806 inquéritos por ano de feminicídio.
que é também uma conquista legislativa, a lei do feminicídio. Isso daqui também eu vou deixar, Clei, para uma próxima oportunidade, para eu abrir para vocês para as perguntas. Eu só quero lembrar de uma coisa. Quem são as vítimas? Que eu disse, não vamos subestimar as mulheres, e não vamos subestimar a violência contra a mulher. Todas nós podemos ser vítimas, principalmente de um feminicídio. Nós vemos aqui várias mulheres. E aqui, por que eu gosto desse exemplo? Infelizmente, eu sempre fico muito triste, e quem ouviu minha entrevista na CNN sabe que eu fiquei indignada e triste nesse dia, muito sensibilizada. Não porque é juíza, porque é melhor que ninguém. Ninguém é melhor que ninguém, nós somos todas iguais. Nós temos nossas diferenças, algumas com maiores privilégios, como eu, que tive acesso a uma escola particular, a uma faculdade, e a poder estudar para estar num cargo público. Por isso que eu tenho obrigação de usar o que eu tenho para ajudar outras mulheres. Por isso que eu tenho obrigação de sair do meu gabinete, olhar no olho da população e ver o que aquela mulher precisa. Mas por que eu trago esse caso? Ninguém é melhor do que ninguém. Mas esse caso foi muito importante, por quê? Para mostrar que mesmo uma mulher conhecedora dos seus direitos, porque era juíza, mesmo uma mulher independente financeiramente, porque tinha um bom salário, mesmo uma mulher com a proteção da justiça, abriu mão da segurança, mas não abriu mão das protetivas, mas abriu mão da segurança, subestimou a violência contra a mulher. E foi vítima de um feminicídio brutal, com facadas no meio da rua, na frente das 3 filhas. Por que essa mulher não foi ouvida, muitas vezes, quando ela pediu a revogação ou a dispensa da escolta? Por que não se analisou, não fez um trabalho social, de um estudo social, para verificar se, de fato, ela não estava mais em situação de risco? E aquelas crianças? Será que aquele homem não estava, como muitos fazem, utilizando da questão da paternidade para se aproximar dela, para o exercício de um crime de ódio contra ela, porque é crime de ódio, a forma como ele a matou, com requintes de crueldade, na frente das filhas, de forma a atacar essa mulher, que morreu vendo as filhas sofrendo, que é o nosso maior bem. Quer atacar uma mulher? Tem três situações para atacar uma mulher. A essência feminina, que diz respeito à nossa vaidade, ao nosso corpo, ao nosso cabelo, à nossa profissão, a quem somos como mãe, é atacar a essência feminina. Por isso que esses crimes são, muitas vezes, eu pego muitos casos de cortar cabelo da mulher, de marcar o rosto da mulher, ou, de alguma forma, atacar a região genital da mulher. Vários casos assim. É como se quisesse deixar uma marca, marcar o território de forma a comprometer a essência da mulher. Falar que a mulher é péssima mãe, tentar de alguma forma prejudicar a mulher no seu ambiente de trabalho. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é fazer os filhos sofrer. É causar algum tipo de sofrimento nos filhos, para você se sentir culpada por ser quem você é. E o terceiro é a questão patrimonial. É tentar fazer com que a mulher fique no chão, sem nenhum tipo de respaldo financeiro, para que ela fale, não, eu preciso dele, então eu vou voltar, ou vou perdoar, ou vou me submeter à violência contra a mulher. Prestem sempre atenção nisso. Por isso que a gente tem que entender, ser informada, refletir, se conscientizar e se fortalecer para que não sejamos uma vítima de violência contra a mulher. E toda a minha solidariedade a juíza e agora o CNJ lançou um prêmio de boas práticas no combate à violência contra a mulher, com o nome da juíza, em sua homenagem, em homenagem a toda a família. E aqui só também que é interessantíssimo. Vejam se não tem alguma coisa errada. Esse foi um levantamento feito pela professora e colega nossa e amiga minha, a promotora Valéria Scarance, que fez o raio-x, só um minutinho. Eu não consigo ver um café e não tomar, por isso que eu pedi para eles não colocarem o café para mim. Já que eles colocaram, eu tomei. Ela fez o raio-x do feminicídio. O raio-x do feminicídio mostrou que 96% dos casos que ela levantou, que eles fizeram levantamento, as mulheres nunca tinham feito nem BO. Ou seja, nunca tinham pedido ajuda.
Nunca tinham se enxergado numa situação de risco ou não conseguiram pedir ajuda, por medo, por dependência econômica, por dependência psicológica, por vergonha, por não ter acesso ao sistema de justiça ou aos canais de denúncia. Mas tem alguma coisa estranha. Só 4% tinha boletim de ocorrência anterior. Ninguém acorda e mata uma mulher. Dificilmente. E pela minha experiência, eu posso afirmar que eu nunca peguei um caso que alguém acorda e pum, mata uma mulher. Não, é uma escalada de violência. Então, essa mulher já sofreu outras situações de violência antes de ser a vítima de um feminicídio. E por que ela não buscou ajuda? Qual é a falha que nós estamos exercendo e não enxergando para evitar um feminicídio? A morte de mulher é evitável? Eu entendo que sim. A morte de mulher é evitável, não digo 100%, mas que uns 90% a gente consegue evitar, se aplicadas as políticas públicas e a implementação da Lei Maria da Penha, como deve ser, nós vamos conseguir, sim, de fato, diminuir o feminicídio. Aqui eu quero destacar, que eu não pus não pus o slide, mas eu quero destacar, Cleide, algumas ações que eu entendo pertinentes e necessárias para a diminuição da violência contra a mulher no Brasil e, consequentemente, a prevenção do feminicídio. Primeiro, a dotação de orçamento prioritário, de orçamento próprio, dotação orçamentária para a pauta da violência contra a mulher. Sem verba, sem orçamento, nós não conseguimos avançar muito, e esse é o principal motivo. Por quê? Os equipamentos, muitas vezes, estão desaparelhados, muitas vezes não há dinheiro necessário suficiente para a instalação de varas de promotorias especializadas, de delegacias das mulheres. As campanhas publicitárias para conscientização e informação da sociedade brasileira, das mulheres e sensibilização dos homens são falhas. Nós precisamos de mais campanhas, de mais influenciadores falando sobre o tema. Só as campanhas do 180 não são suficientes para atingir as mulheres. Nós precisamos de mais divulgação dos canais existentes para atender essas mulheres. A instrumentalização da rede, imprescindível. E, por fim, aqui nós precisamos também de mecanismos, investir em mecanismos de fiscalização das medidas protetivas. Isso é imprescindível. A fiscalização das medidas protetivas. Não adianta ter a medida protetiva como se fosse um papel na mão. Nós precisamos fiscalizar para que, de fato, ela não seja um papel, ela seja um escudo de proteção da mulher, que é o maior, para mim, é o maior avanço da proteção às mulheres. As medidas protetivas de urgência. Como que faz essa fiscalização? Aparelhando melhor a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Civil Metropolitana, com os projetos da Guardiã Maria da Penha, da Polícia Estadual, esqueci da Polícia Militar, são projetos que, de fato, fazem uma fiscalização do cumprimento das medidas protetivas, e nós temos sucesso em praticamente todos os casos que são inseridos nesses projetos. Aplicativos de celular em que a vítima pode acionar a polícia imediatamente se há o descumprimento da protetiva, com aquela frequência de que a pessoa está se aproximando e ela consegue acionar a polícia, que chegará a tempo de evitar um feminicídio. E nós, como justiceiras, conseguimos evitar 3 feminicídios dessa forma. 3 feminicídios, porque o homem foi preso na porta da casa da mulher com a faca na mão. Fico até arrepiada. Porque é uma coisa que não é difícil, mas que você precisa, de fato, investir nisso. Tornozeleiras eletrônicas, botão do pânico, tudo isso precisa estar à disposição de todas as mulheres que sofrem violência, exatamente para evitar que daquele ato de violência se evolua e haja o feminicídio. Ela bateu nas portas da justiça e pediu ajuda, então nós não podemos falhar. Quando uma mulher morre, alguém falhou, se ela pediu ajuda. E se ela não pediu ajuda, todos nós falhamos, porque ela não teve informação sobre os seus direitos e não teve acesso ao sistema de justiça. Nós não podemos permitir isso, porque é um direito de todos e todas nós. Num segundo pilar, eu percebo, e eu já disse sobre isso, então vou passar muito rapidamente, o fortalecimento da parte processual penal e penal no que diz respeito à violência contra a mulher. Terceiro pilar, a luta contra a violência institucional de gênero. E aqui eu quero parabenizar o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público, os tribunais de justiça, os ministérios públicos estaduais, que de fato estão implementando políticas públicas de capacitação dos operadores do direito para que
não haja a violência institucional de gênero, quando a mulher bate nas portas do sistema de justiça e sofre uma outra violência que a impede de proteção e de uma decisão de mérito, para ser um lenitivo, uma diminuição da sua dor e para provar que ela não era culpada e que aquele ato que era naturalizado pela sociedade é crime e houve uma condenação. Então, entendo importantíssimo falar sobre isso. E mais, a violência institucional de gênero está intimamente ligada com a pouca presença de mulheres em cargos de liderança. O reflexo, ele é direto e imediato. Quanto mais mulheres em cargos de liderança, e por que eu digo que é uma violência institucional de gênero? Porque é um direito nosso que está sendo violado, de estarmos onde quisermos estar e ocupar todos os espaços de poder, de decisão, de transformação social. Mais mulheres em cargos de liderança, nós vamos exercer as nossas características. Aqui não é estereótipo, é característica. Nós temos diferenças em relação aos homens, sim. Nós temos características que muitas vezes os homens não têm. Como eles têm características que nós não temos? Características do cuidado, do zelo, da defesa de outra mulher, da união entre nós, da solidariedade feminina. Então, somos nós que temos as maiores iniciativas de projetos de leis, de projetos de políticas públicas, de gestão institucional na questão da proteção das mulheres em situação de violência. Somos nós que fazemos essa proposição. Os homens apoiam, os homens, eles concedem, eles aprovam, eles têm a caneta na mão, a maioria, não somos nós mulheres ainda, infelizmente, mas quem propõe, quem produz, quem tem a iniciativa, somos nós, porque é a nossa dor, é o nosso lugar, é o nosso espaço, e nós, ninguém melhor do que ninguém, sabe a dor de ser vítima de qualquer tipo de preconceito, discriminação pela condição do sexo feminino. Quando a outra pessoa fala, estou sentindo a sua dor, ninguém sente a dor de ninguém. E eu falava isso, ainda eu falo de vez em quando, porque parece que dói em mim. Eu respeito a sua dor. Ninguém sabe a dor de ser o que é, a dor de sofrer uma discriminação por ser quem é. Então, a questão da violência institucional de gênero está intimamente ligada com a necessidade de representatividade feminina. Mulheres em todos os espaços de poder, e na nossa instituição, e no Poder Judiciário, em que pese ainda nós não tenhamos visto esse reflexo no nosso dia a dia, porque pouco se vê mulheres em cargos de liderança, está aumentando, mas pouco se vê, nós temos que elogiar, porque várias decisões têm sido tomadas, recomendações, resoluções, para a exigência de um percentual de mulheres nos congressos, nos eventos, para o exercício de capacitação em gênero para todos os operadores do direito, são exigências, a presença de mulheres nas bancas de concurso, também outras exigências que vêm surgindo, a campanha e as políticas públicas de combate ao assédio no trabalho, que também atinge todos e todas nós, e nós temos que ter um espaço próprio para fazer essa denúncia, um fluxo especial para isso, um acolhimento com as reprimendas necessárias, caso haja a comprovação desse assédio. É importante ter esse acesso, é importante ter esse viés, que é uma perspectiva de gestão institucional de gênero e de perspectiva de atuação ministerial de gênero e de julgamento de gênero em todos os processos. Não julgar, não colocar obstáculos, não culpabilizar, não inverter o papel, vítima é vítima, réu é réu, vítima não pode sentar no banco dos réus, ou absolve e não revitimiza, ou condena como se ela fosse a vítima. Ela bateu nas portas da justiça, não pode inverter essa situação. Um quarto ponto que eu gosto de falar sempre é a ressocialização do agressor. Gabi, se nós não inserirmos... Oi, tá passando nós tempo. temos 1 minuto. 2 minutos eu termino. Tá. Ressocialização do agressor, é muito importante inserir os homens nesses grupos reflexivos de homens. Esses projetos, eles funcionam muito bem, eles têm um resultado positivo, porque os homens, eles refletem a respeito, eles debatem a respeito, num espaço em que eles não têm acesso, se eles forem de forma voluntária a esses espaços, e quando eles são denunciados por qualquer situação, só um minutinho, que eu não estou conseguindo passar para frente aqui minha apresentação. Deixa eu só ver aqui. Quando eles vão
para esses grupos reflexivos de homens, porque foram denunciados, porque houve aqui esses grupos, esse projeto, porque houve a denúncia, e se viu, houve uma medida protetiva, e se viu a necessidade de que ele seja inserido nesses grupos reflexivos, e há questões como machismo, feminismo, direitos das mulheres, Lei Maria da Penha, quais são as nossas conquistas, qual o papel do homem e da mulher na sociedade, debater, trazer casos concretos, eles vão se conscientizando da desnaturalização da violência contra a mulher, da necessidade de mudança comportamental, e nós temos resultados muito positivos. Dos 65% dos casos que chegam de reincidência até a nossa promotoria, onde desenvolvemos esse projeto, nós conseguimos diminuir essas reincidências de 65% para 2%. Para 2%. Não posso deixar de falar também do Tem Saída, projeto que nós desenvolvemos, encaminhamento das mulheres vítimas de violência e em situação de vulnerabilidade econômica para as empresas parceiras do projeto, para as empresas que fizeram parcerias com os entes públicos para abrir suas portas e empregar essas mulheres. E aí elas resgatam a autonomia financeira e não voltam para a situação de violência. Lembra daquele ciclo que eu falei no começo? Elas não voltam, elas vão para frente. Tem saída, sempre tem saída para a violência contra a mulher, mas nós precisamos colocar à disposição das mulheres os serviços, acolher essas mulheres e também despertar nas mulheres a necessidade de buscar apoio e buscar ajuda. E eu não posso deixar de mencionar, que aí já encerrando, o projeto Justiceiras. Durante a pandemia, muito me preocupou o acesso das mulheres ao sistema de justiça, aos pedidos de ajuda, à rede de proteção de violência contra a mulher. Se sem a pandemia elas já tinham dificuldade de ir para a delegacia, de ter acesso à justiça, imagina trancado dentro de casa, sob os olhos do agressor e o controle excessivo. Foi quando eu pensei em criar um WhatsApp para receber essas denúncias. Quem iria receber? Eu sempre recebo, né? Mas, enfim, eu não posso ficar recebendo do mundo inteiro, porque eu não tenho como. Não, é humanamente impossível. O que eu fiz? Abri também para um voluntariado se inscrever, porque eu sempre recebia, eu quero ajudar nos projetos, eu gostaria muito de participar, fui vítima de violência, sou advogada, sou médica, sou psicóloga, quero ajudar. E eu guardei este produto, esse grupo de mulheres que me procuravam no coração. E quando teve a pandemia, eu falei, agora que eu vou utilizar esse produto que eu tenho. Então, eu criei o canal de denúncias, e lá, nesse canal, um número de WhatsApp, manda o WhatsApp para lá, 11 99-639-1212, a mulher recebe um link. Ou ela se inscreve como voluntária para ajudar outra mulher, ou ela pede ajuda. Em uma semana de projeto, nós tivemos 1.000 mulheres inscritas como voluntárias e 100 pedidos de ajuda. Hoje, nós temos quase um ano de projeto e o engajamento da sociedade civil, o engajamento da sociedade civil no nosso projeto Justiceiras. Nós estamos com mais de 4.000 voluntárias inscritas e já atendemos praticamente 4.000, hoje eu tive o número exato, 3.980 vítimas de violência que foram salvas por causa de um canal de WhatsApp e por causa do engajamento da sociedade civil como um problema de todos e todas nós. Vou para o final dizer o seguinte: o Ministério Público é uma carreira masculina? Como a sociedade enxerga a nossa instituição quando nós vemos isso? Concurso para promotor de justiça com um homem engravatado. É como se não fosse um espaço acessível para as mulheres. Ou se as mulheres tivessem acesso, elas iriam sofrer uma discriminação e um preconceito, porque é um espaço reservado para os homens. É o que me passou quando eu vi essa foto, há algum tempo atrás. E foi quando me despertou a necessidade de lutar internamente por políticas públicas de inclusão das mulheres promotoras de justiça na construção da política institucional desde o ingresso. E a partir daí, eu comecei a perceber. Nós ficamos com um olhar de gênero muito sensível quando a gente trabalha com violência contra a mulher e vamos percebendo microviolências, viés de machismo em vários ambientes, em várias situações. Aí eu pesquisei isso, abril de 1989, instalação da STJ no edifício ocupado. Vejam, será que mudou? Aqui algumas posses das nossas instituições, posses, eventos.
Passando rapidamente, porque nós temos aí um tempo escasso. Do sistema de justiça de uma forma geral. E foi a partir daí, onde estão as mulheres são invisíveis, que nós conseguimos fazer uma grande revolução no Ministério Público de União das Mulheres. Aqui eu cito as diretorias das mulheres, a coordenação geral da CONAMP, o Movimento Nacional de Mulheres do Ministério Público, e vejo um grande esforço do CNJ e do CNMP com a questão da equidade de gênero. É preciso falar, usar a força da nossa voz, questionar as injustiças e pedir mudanças, com coragem, com ética, mas sem perder a ternura jamais. Somos todas mulheres, todas femininas. Quem quiser se dizer feminista, também fique à vontade. Eu, como sou, e não perco a minha feminilidade, eu tenho que defender que o feminismo traz a liberdade que nós tanto almejamos, para um dia a gente ver essa representatividade. Essa representatividade. Uma mulher num cargo de concurso para juíza de direito, como foi na França. E, para terminar, era uma vez uma menina que tinha um sonho, que ela viver uma vida livre de violência e ajudar as mulheres, porque muitas vezes ela ouvia os gritos da violência e ninguém fazia nada. Essa menina pegou esse sonho como uma missão e foi atrás, estudou, passou num concurso, se tornou promotora de justiça. E a partir daí, ela está exercendo o seu sonho, a sua liberdade de ser quem ela quiser ser e estar onde ela quiser estar, salvando outras mulheres. E com muito sacrifício, mas muita felicidade e satisfação pessoal, essa menina sou eu. Lugar de mulher é onde ela quiser. Gabriela Mansur, muito obrigada e desculpa ter me estendido no tempo. Eu realmente me empolgo, me emociono e amo o que eu faço. Eu amo ser promotora de justiça e poder colaborar como mulher, como cidadã brasileira, para o nosso país com esperança e com fé de que dias melhores virão. Ai, Gabi, é uma pena realmente a gente ter que encerrar, porque nós passaremos horas, dias aqui ouvindo as suas experiências. Nós vamos ajustar dessa maneira. Tem inúmeras perguntas aqui, muitos questionamentos, mas nós vamos tomar a liberdade de encaminhá-las por e-mail para você. Com certeza, depois, com o tempo, você pode responder aos colegas que fizeram vários questionamentos pertinentes. Eu vou separar duas aqui, e assim, a gente tem um tempo curtíssimo, talvez só 5 minutos, né? Uma pena, tem outros palestrantes, tem outro painel, mas cada uma dessas perguntas, eu vou colocar 2 pontos aqui somente, porque eu acho que a gente não pode deixar passar em branco, elas dariam uma palestra sua, que eu sei que você desenvolveria isso aqui, porque é muito profundo. Mas tem uma pergunta aqui que eu vou representando todas as promotoras, eu vou elencar uma aqui, sorteei, da doutora Marlene Franco, que ela pede, assim, se existe um registro de violência contra a mulher promotora no seu trabalho, né, no percurso, no seu histórico de conhecimento e vivência do assunto. Eu sei que isso daí daria, até porque entra naquilo que a gente vem discutindo há muitos anos, que é a liderança das mulheres dentro da nossa instituição. Nós já tivemos, eu lembro bem que a gente percorreu o país falando justamente disso, né, do Ministério Público, que a gente fala muito da sociedade em geral, e às vezes a gente tem que parar para repensar a nossa casa. Isso é um tópico. Eu vou adiantar o outro também, que aí eu acho que dá para ser um mote, né? O outro é mais específico na questão da violência doméstica. Eu vou só te passar um dado aqui do Amazonas. Em 2019, nós tivemos 1.099 medidas protetivas de urgências deferidas. Em 2020, nós tivemos 3.906. Ou seja, houve um aumento de 255% dos casos, obviamente, em razão da pandemia e de todo o contexto, né, em que isso ocorreu e da dificuldade da mulher de acesso, justamente aquilo que você luta, que é o acesso à justiça, um dos teus motes, né? Então, seria isso, a questão institucional, violência de promotora, se você tem algum caso concreto, alguma coisa que possa compartilhar, obviamente, e esses dados estarrecedores de aumento de pedido de socorro, né, das mulheres por conta da pandemia. Aí a gente pode encerrar, porque os colegas do outro painel já estão à espera. Obrigada.
Imagina, eu que agradeço. Muito obrigada pelas perguntas pertinentes e convenientes para o momento que estamos vivendo. Eu só queria antes, querida amiga Clei, cumprimentar a conselheira Fernanda Marinella, não pela presença dela aqui, porque eu já fiz os cumprimentos no início, mas eu quero destacar, eu ia mandar uma mensagem para ela, mas eu vou fazê-lo em público. Eu queria cumprimentar, eu tenho visto nessa semana e na semana passada, algumas manifestações da doutora Fernanda Marinella, e eu queria cumprimentá-la pela defesa dos direitos institucionais das mulheres promotoras e procuradoras de justiça do Ministério Público Brasileiro. Confesso que gostaria muito que fosse uma promotora ou uma procuradora de justiça ao seu lado também nessa luta, mas nós não conseguimos isso. Mas pode ter certeza, conselheira Fernanda, que a sua atuação deixou um legado, que a sua atuação propiciar que nós, mulheres promotoras e procuradoras de justiça, sentemos nos lugares onde nós devemos estar, estejamos em todos esses espaços, porque os discursos que a senhora vem proferindo, a atuação da senhora na defesa dos nossos direitos, vindo de uma mulher advogada, e a minha maior inspiração é a advogada minha mãe, e eu sei o papel da advogada, o quanto é difícil também conquistar os espaços e o dia a dia, e agora num cargo exercido numa instituição do Ministério Público Brasileiro, eu quero agradecer de coração, e aqui eu estou falando por mim, não estou representando ninguém, nem coordenadoria da mulher da CONEP, nem diretoria da mulher da PMP, nem ouvidoria das mulheres. Eu estou falando por mim, mulher Gabriela Mansur, mãe, filha, irmã de mulheres. Receba meus cumprimentos, meus elogios, parabéns. Parabéns mesmo, porque eu me inspirei no seu trabalho algumas vezes durante esses dias em que eu a ouvi. Até anotei alguns trechos do seu discurso. Muito obrigada, continue em frente, conte comigo como promotora de justiça, como mulher e cidadã brasileira. Eu quero colocar aqui, nossa, essa pergunta é da Marilene, a colega, Marlene. Essa pergunta da Marlene Franco. Marlene, eu queria estar aí para te dar um abraço. Tanto é que eu falei que eu ia para aí, e a Clei falou, não precisa. Eu estou muito sensibilizada com essa questão antes da morte da juíza no Rio de Janeiro, porque eu recebo várias colegas pedindo ajuda por serem vítimas de violência e não terem coragem de denunciar. E eu não vou contar situações pessoais aqui, porque nós não estamos só entre colegas do Ministério Público, nós estamos abertos ao público. Eu entendo que questões institucionais devem ser discutidas dentro de casa. Questões institucionais devem ser discutidas dentro de casa para mostrar o melhor serviço para a sociedade, para nós melhorarmos e prestar o melhor serviço do Ministério Público Brasileiro para a sociedade, que merece e espera de nós isso. Mas eu quero dizer o seguinte, que sim, nós temos casos de violência contra a mulher, promotora de justiça, juízas também. Então, qual que é a nossa meta pela Comissão de Mulheres da CONAMP? Nós desenvolvemos uma pesquisa, um questionário, um raio-x da mulher promotora e procuradora de justiça, para que ela diga se ela é vítima de violência doméstica, se ela está precisando de ajuda, se ela procurou alguma rede de proteção, se ela conversou com alguma autoridade, com alguma colega. Nós queremos saber, não só o assédio no trabalho, que aqui também parabenizo a conselheira Fernanda Marinella, que trouxe esse tema para o CNMP, e nós, com base nisso também, uma das questões foram essas no desenvolvimento de uma campanha para abrir a ouvidoria das mulheres, para receber essa demanda. Eu quero receber, pode mandar para cá, eu estou aqui na minha sala de ouvidoria das mulheres, manda para cá que nós vamos receber, vamos acolher essas vítimas e encaminhar para os órgãos competentes. Mas eu quero ouvir também as vítimas de violência. E num dos processos que houve a violência contra a mulher de uma colega nossa, que ela mostrou a violência, um processo de divórcio, muitas colegas se indignaram e perguntaram, nossa, essa daqui sofre violência? Meu Deus! E elas começaram a se identificar e procurar umas às outras para dizer que também estavam numa situação de violência. E muita violência, que é um termo novo que eu estou usando, que é a violência intelectual. A violência intelectual é aquela que impede a mulher de ir além do lugar que ela está. Você pode ter sucesso, pode ter talento, mas só vai até a página 2. A partir daí, você não pode mais, porque você vai sofrer uma violência de acusação e de culpa que você não consegue mais ter a força suficiente para superar. Que eu não falo telhado de vidro, embora eu goste muito desse tema, mas é para superar esse obstáculo, que não é
só um telhado de vidro, vai muito além, porque ele retira totalmente o sonho e a esperança daquela mulher em conseguir estar lá, depois de ela ter lutado e aberto mão de muitas coisas na sua vida, para estar sentada, por exemplo, numa cadeira de conselheira, para estar sentada, por exemplo, numa cadeira de uma deputada, de uma senadora, de uma ministra. É impedir a mulher de ir além, como se nós tivéssemos uma capacidade limitada ao posto que nos é imposto. Mas nós queremos mais. Nós temos esse direito de não sermos violadas na nossa intelectualidade e no desempenho de toda a nossa vontade de estarmos onde quisermos estar. Então, sim, nós temos mulheres que sofrem violência, promotoras e procuradoras de justiça, juízas e desembargadoras, e nós estamos atentas a isso, seja na Comissão de Mulheres, seja também aqui na Ouvidoria das Mulheres, abrindo esse canal para que as mulheres nos procurem, para que as providências sejam tomadas. Aliás, quando nós pensamos na Ouvidoria das Mulheres, um dos objetivos foi esse, estar aberta no CNMP para receber e ajudar as mulheres da nossa instituição. No segundo momento, eu vou falar sobre, agora, rapidamente, sobre o aumento dessas demandas de medidas protetivas. Sim, houve um aumento da violência com a pandemia, sem dúvida, até por uma questão aí óbvia. Se a mulher estava numa situação de um relacionamento abusivo e vivendo constantemente, sem ter o que fazer, sem ter para onde ir, sob o controle e os olhos do agressor, numa crise econômica, numa crise sanitária e numa pressão, numa tortura psicológica que todos e todas nós estamos vivendo, se esse relacionamento já era abusivo, ele pode se transformar num aumento da violência, numa violência muito mais intensa, e faz com que essa mulher tenha que pedir ajuda. Esse é um ponto. Porém, o que nós percebemos? Um aumento dos canais de denúncia, um aumento do engajamento do poder público, da iniciativa privada, da sociedade civil, no combate à violência contra a mulher, se solidarizando com essas mulheres que precisam pedir ajuda e não conseguiam sair da violência. Tanto é que o Justiceiras, ele teve um aumento, assim, impressionante, hoje foi considerado o melhor projeto do mundo de combate à violência contra a mulher online, o melhor do mundo, porque ele tem um atendimento multidisciplinar, a mulher é atendida com orientação psicológica, socioassistencial, médica, jurídica e a rede de acolhimento, que é a melhor amiga, que segura na sua mão e fala, você não está sozinha, vamos em frente e não desista. Às vezes isso é mais importante do que ela ter uma orientação de uma advogada, porque ela precisa de um apoio e de uma segurança de que ela está no caminho certo. É pegar na mão da mulher e levar ela com você. Então, nós tivemos esse compasso de aumento das denúncias, mas também do aumento do acesso à justiça, que para mim era o maior entrave, o acesso à justiça para as mulheres que sofrem violência. Para terminar, eu quero só dizer uma frase para as mulheres. Quando a gente ajuda uma outra mulher, portas se abrem para nós. Pensem sempre no coletivo feminino, não ajudar A ou B, ajudar a coletividade feminina, que é a essência do Brasil. E, sem dúvidas, nós vamos dominar muitos espaços ainda, e nós vamos não fazer uma revolução, porque a revolução já foi feita. Nós vamos, cada vez mais, estar à frente de todas as questões do nosso Brasil. Muito obrigada mais uma vez. Finalizada a apresentação da conferência Mulheres, Direito e Gênero, faremos a partir de agora um intervalo de 5 minutos e retornaremos em instantes com a segunda conferência do dia, Mulheres na Liderança, alcançando um futuro igual em um mundo de Covid-19.